Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todos os vivos dessa terra. Todos os dias, quando acordo pela manhã, eu começo meu dia agradecendo ao Eterno Criador, né, pela vida, pela minha família e por todas as vidas, né? Todos os dias começo meu dia agradecendo ao nosso Pai maior, ao nosso Pai supremo, ao nosso Pai imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, e único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, ou seja, e único autor da solução de todas as vidas, de todos e de todos que de todas as vidas, de todos e de todas as vidas que não existe mais e de todas e de todas e de todos e de todas as vidas que existe hoje e de todos e de todas as vidas que estão existindo de hoje até a volta dele, né? Ou seja, pois quando nada existia, o nosso supremo Pai maior, o Deus imortal e único que possui a imortalidade, já é e já era e sempre será, já é e já era existente, e sempre e foi e é e sempre será o Criador de tudo. E sem ele nada existiria. Sem o nosso eterno Criador Jesus Cristo, não existiria o céu e absolutamente nada que há no céu. E nem os céus e nem absolutamente nada que há nos céus. E nem o ar e nem os ares. E nem absolutamente nada que há no ar e nos ares. E nenhuma espécie de vida em nenhum lugar, em nenhum planeta, em nenhuma galáxia. E nem os anjos, nem a luz, nem as trevas, nem o dia, nem a noite, nem as estrelas, e nem uma espécie de planeta, nem um planeta e nem uma espécie de nada que há nos planetas, e nem as galáxias, e absolutamente nada que há nas galáxias, e nem o céu e nem os céus, nada que há no céu e nos céus, e nem o ar e nem os ares, nada que há no ar e nos ares, e nem as águas, e nem absolutamente nada que há nas águas, e nem a terra, e nem absolutamente nada que há na terra, e nenhuma espécie de vida, e nem a vida humana. Tudo o nosso Eterno criou com o poder da palavra dele. Ele foi falando que veio a existência do céu e o céu veio à existência. Que veio a existência, que veio a existir tudo que há no céu e tudo que há no céu veio à existência. Que haja os céus e os céus veio à existência. Que haja as estrelas e as estrelas veio à existência. Que haja o sol e o sol vê existência, que haja a lua vê existência, que haja as estrelas vê existência, que haja os planetas vê existência, que haja toda espécie de vida e todas as espécies de vida vê existência, que haja os anjos vê existências. Então tudo foi criado com o poder da palavra do Eterno. Agora o homem Deus fez em especial. Deus fez um jardim e construiu uma casa no jardim, né? Aí aquela casa que ele construiu no jardim estava sem vida. Ele chegou lá, soprou na narina daquela casa que estava sem vida lá do jardim, e aquela casa sem vida se tornou alma vivente. Então a vida foi construída lá. A vida humana foi construída pelas próprias mãos do Eterno. Mesmo hoje nós sendo fruto de relações dos nossos pais, a vida foi criada com as próprias mãos do Eterno, sem sexo, sem nenhuma espécie de pecado, né? Então nós somos sopro do Eterno. Aquele sopro que o Eterno deu lá no princípio foi a existência de todas as vidas veio de lá, de todas e de todos. E de todas e todos que existe hoje e de todas e todos que vai existir até a volta do Eterno. Todas as vidas humanas veio daquele único sopro do Eterno, lá do princípio. Mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, a nossa vida foi criada pelo Pai Maior. Então nós devemos a nossa vida ao Pai Maior e aos nossos pais, que o nosso Pai Maior nos concedeu, ser os nossos pais. Mas sem o nosso Pai Maior, não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. E quando o nosso Pai Maior esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, tudo. E como Pai também, ele olhou dos céus para a terra e não viu o justo sequer nessa terra. Então ele mesmo se desprendeu do poder dele lá nos céus, né? E veio aqui nessa terra, se fez filho de uma virgem e de um carpinteiro,
chamado José, para cumprir a incapacidade de todas as vidas, de todos e todas que já existiram, que não existe mais, e de todos e todas que existem hoje, e de todos e todos que vão existir até a volta dele. Ele vem cumprir a incapacidade de tudo e todos. Pois quando nada existia, ele já era o Criador de tudo e todos. E tudo é dele e tudo é para ele. Todas as vidas é do Eterno. Quando morremos, não tem um espírito que sai de nós para determinados lugares. Não, isso não existe, né? Existe anjos e demônios e existe o ser humano. O ser humano nem é anjos e nem é demônios, entendeu? E existe essas três espécies de vida na Terra, né? Os anjos e os demônios não são o ser humano. Existe as espécies anjos e demônios, né? Que é o que perturba toda a humanidade. Os anjos defendem a humanidade e os demônios perturbam toda a humanidade. A palavra lá em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12, deixa bem claro, né? Que Deus permitiu que Satanás enganasse toda a humanidade. Então toda a humanidade é enganada por Satanás e pelos demônios, né? Que os demônios têm capacidade de enganar todos os vivos dessa terra. Se não for Jesus, já era, né? Por isso que a gente tem que ter fé no Eterno Criador, se apegar com o Eterno Criador e pedir ao Eterno Criador que nos livre de todos os males, todos os segundos, né? Que nos livre dos maus pensamentos, que nos livre das doenças, que repreende todo espírito mal que venha na mente humana e expulsa, que repreenda todo espírito mal que venha no coração humano e expulsa, que repreenda todo espírito mal que venha na carne humana e expulsa. Nós temos que pedir para o Criador da vida fazer isso, pois só o Criador da vida tem o poder, tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, no céu e nos céus e nas águas e na terra e debaixo da terra e em todos os lugares. Só o eterno Criador tem o poder sobre tudo e sobre todos, né? Para expulsar todos os espíritos maus da mente humana, do coração humano e da carne humana, né? E que Deus nos livre de todos os males, e que Deus nos livre de toda e qualquer astuta cilada do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, e que Deus nos livre de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos ele essa seguinte oração, ó. Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer astutas ciladas de Satanás e dos demônios contra as vossas vidas. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer artimanha do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra, da humanidade dessa terra, contra as vossas vidas. Pois somente a humanidade pratica toda espécie de iniquidade que existe, todo mal que possa existir, todo mal que existe na face da terra são praticados pela humanidade. A humanidade sendo ferramentas de Satanás e dos demônios. Mas não existe inferno se não for os demônios usando os vivos dessa terra para fazer o inferno. Se Deus nos livrar do mal, da maldade dos vivos dessa terra, da maldade do coração dos vivos dessa terra, da maldade da carne dos vivos dessa terra, se Deus nos livrar da maldade dos vivos, que toda maldade que existe na face da terra são feitas pela humanidade, pelos vivos dessa terra, mas os vivos dessa terra sendo usados pelo diabo e pelos demônios. Então, Pai, nos livra de toda a armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas e nos livra de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Se Deus nos livrar do mal dos vivos dessa terra contra as nossas vidas, automaticamente Deus está nos livrando do fogo do inferno, de toda espécie de inferno, de toda espécie de mal, porque o mal existe no sistema humano. Não é os humanos por si próprio que faz o mal, mas o diabo e os demônios só têm capacidade de usar os vivos para praticar toda espécie de justiça. Se não for usando os vivos, o diabo e os demônios não conseguem fazer nada sem os vivos.
Então todo o mal que existe na face dessa terra é praticado pelos vivos dessa terra. Os vivos dessa terra sendo usados pelo diabo e pelos demônios. Mas todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Se Deus nos livrar do mal, da maldade dos homens, da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente Deus está nos livrando de Satanás, dos demônios e de todas as espécies de inferno. Entendeu? Inferno é o mal. O mal é o inferno. Então, se Deus nos livrar da maldade, da maldade que os vivos possam praticar, Deus está nos livrando de Satanás e dos demônios e de toda espécie de inferno. Entendeu? E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, o nosso Eterno, único e suficiente Salvador, o único Deus imortal, o único Deus que possui a imortalidade e o único Deus que pode nos imortalizar e o único Deus autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, quando ele esteve aqui nessa terra, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, também de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois a tua palavra deixa bem claro que toda mente de todos os vivos dessa terra mente, de todos e de todas. Todo o coração de todos os vivos dessa terra são mais enganosos do que todas as coisas, porque vem mentira na mente humana e vem enganos no coração de todos os humanos. E vem mentira na mente de todos e todos os humanos e vem engano no coração de todos e todos os humanos. E toda carne é pecaminosa. Então que Deus nos livre da maldade de Satanás e dos demônios, que Deus repreenda e expulsa todo o demônio da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo o demônio do coração humano, e que Deus repreenda e expulsa todo o demônio da carne humana, e que Deus nos livre da maldade dos vivos, e que Deus nos livre de todos os males, que Deus nos livra da maldade de Satanás e dos demônios. Que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal da mente de todos os humanos dessa terra, de todos e de todas. Repreenda e expulsa. O nosso eterno Criador repreenda e expulsa. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo demônio do coração de todos os vivos dessa terra. Repreenda e expulsa todo demônio do coração de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador Jesus Cristo repreenda e expulsa todo demônio da carne humana de todos os vivos dessa terra. Porque a palavra de Deus deixa claro que na mente humana vem toda espécie de mentira de todos e todas os seres humanos da terra. E o coração de todos e todos os seres humanos da terra são mais enganosos do que todas as coisas, né? Porque se enganam. Né? E toda carne é pecaminosa. Então que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal do coração humano e que Deus repreenda e expulsa todo espírito mal da carne humana. Que o nosso Criador Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, nos dê prosperidade e alegria, né? E gratidão eterno, Jesus Cristo, por mais um amanhecer, por mais um amanhecer, por mais um dia nascendo, que nasceu, né? Por mais o privilégio de viver mais um dia, por mais um amanhecer, por mais um dia rumo ao trabalho. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo por tudo que o Senhor é para mim e por tudo que o Senhor é para todas as espécies de vida e para a vida humana. Pois sem ti, nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria e nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Então, gratidão eterno Jesus Cristo pela vida. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Pela respiração de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Todas as palavras são um só significado, se resume em um só significado, na vida, em Jesus Cristo. Ser o nosso eterno Jesus Cristo
não existiria nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador, lá no princípio, já tinha criado a vida humana e todas as espécies de vida. Então, a nossa gratidão a esse Deus único, imortal e único que possui a imortalidade e único autor da solução de todos e de todas as vidas que já existiram nessa terra que não existe mais, e de todos e de todas as vidas que existem hoje, e de todas e todas as vidas que vai existir até a volta dele. A esse nosso eterno Criador de todas as vidas, a minha gratidão pela vida. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, sobrinhas, tios e tias, primos e primas, parentes e aderentes. Obrigado, Deus, por todas as espécies de vida e pela vida humana. Sem o nosso eterno Criador, não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Então, todas as vidas é do eterno, todas as vidas é pro eterno e todas as vidas é o eterno que vai julgar, pois ele é o justo juiz final de tudo e de todos e de todas. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo. Pois para o nosso eterno Jesus Cristo, até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Se até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados, com certeza todos os membros do corpo de todos e de todos que já existiram nessa terra estão todos contados. E de todos e todas que existem hoje estão todos contados. E de todos e todas que vai existir até a volta dele, do eterno, todos os membros do corpo de todos e de todas já estão todos contados. E o Criador conhece cada uma pessoa, cada um e cada uma pelo nome. Então, todos e todas que não existem mais para o Criador são existentes, todos e todas que existem hoje para o Criador são existentes, e todos e todas que vão existir até a volta do Criador, para o Criador, todos e todas já são existentes. E o Criador já conhece cada um e cada uma pelo nome, pois até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada um estão todos contados. A esse nosso eterno Criador, único e suficiente Salvador, único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, único autor da solução de todas as vidas, de todas as espécies de vida e da vida humana, desse nosso eterno Criador, é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão eterno Jesus Cristo pela vida.